Olá pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Então esse vídeo eu vou falar sobre as atividades da semana 1 do PET volume 1 de 2021 do 7º ano. Vamos lá. Antes da gente começar, lembre-se de deixar o seu like, de se inscrever no canal, assim você não perde nenhuma correção, nenhuma explicação dos vídeos para vocês. Então vamos lá. Então na atividade 1 da página 33 fala o seguinte: a água em estado líquido é essencial para a vida de todos os organismos. Analise a composição química da água e responda. Então, a gente tem uma imagem que mostra um copo de água e a gente tem um zoom, uma ampliação de como seria esse copo de água. Então, a gente sabe que a fórmula química da água é H2O. Ou seja, a gente tem 2 átomos de nitrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, a gente não pode dizer que a água é uma mistura. A gente tem que falar que a água é uma substância, porque ela é formada de hidrogênios, 2 hidrogênios e 1 oxigênio. A atividade 2 da página 33. Em uma aula prática no laboratório, a professora de ciências colocou 5 amostras sobre a mesa, sendo elas: a amostra A, que é a água do mar; a amostra B, que é a água e a areia; a amostra C, que é água e álcool; a amostra D, que é água e gelo; a amostra E, que é água e óleo; a amostra F, que é de areia. Então, com base em suas análises e seus conhecimentos, é correto afirmar que... Então, a resposta correta é a letra A, que vai falar que a letra B, D e E, elas possuem mais de uma fase. Então, como que a gente vai ver isso? Na letra B aqui, a gente tem a fase da água e da areia separadas. A gente consegue observar essas duas diferenças de fase. Então, a letra B, a letra D, a gente vai ter água e gelo. Então, a gente consegue ver a água líquida com o copo com gelo. A gente consegue observar o gelo, que vão ter 2 fases também. E a letra E vai ter a fase de água, que é essa de baixo, e a de óleo, que está em cima, tendo 2 fases. Então, o que seriam essas fases, pessoal? Que a gente consegue observar essa diferença desses materiais que estão aí, que seriam, em tese, misturados, né? Mas que a gente consegue ver a separação entre eles através dessas fases. A atividade 3 da página 34. As transformações químicas estão presentes no nosso cotidiano, podendo observar evidências de sua ocorrência. Cite 3 evidências observáveis nos exemplos representados na imagem abaixo. Então, pessoal, a banana, quando ocorre o apodrecimento, a gente observa a mudança de cor. Ela deixa de ser amarelinha e passa a ficar com um tom amarronzado, um tom preto. A gente, quando tem algum objeto, alguma coisa que está apodrecendo, algum ser que está apodrecendo, a gente tem a mudança de cheiro, a gente tem a mudança de cor, a liberação de gases. Então, esse copo aqui com comprimido efervescente vai ter a liberação de gases. Quando o prego enferruja, há alteração de cor, assim como na banana. Então, esses são exemplos, né, de evidências que a gente pode observar de transformações químicas. E lembrando, quando uma transformação é química, ela não há reversibilidade, ou seja, não acontece o processo inverso. A gente não consegue deixar uma banana que estava podre em uma banana comum que a gente vai se alimentar dela, amarelinha. Então, isso não é possível. A mesma coisa com o comprimido que a gente jogou na água. Ele vai dissolver, formar bolhas. A gente não consegue ter esse comprimido de volta se a gente, por exemplo, tirar a água. E a mesma coisa com o prego enferrujado. Então, se a gente tem um prego que está ali enferrujado, eu não consigo transformar esse prego sem ser enferrujado. Então, a transformação química não é uma reação reversível. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre fotossíntese. Então, a gente pode dizer que a fotossíntese é um processo em que as plantas e também as algas, elas vão transformar a energia da luz solar, a energia que vem do sol, em energia química, energia que funciona como açúcar, como fonte de energia para as plantas, que no caso é a glicose. Então, vou transformar a luz solar em um açúcar, chamado glicose, para a planta utilizar nas suas funções, porque tudo que ela precisa fazer, ela precisa gastar energia. Então, ela vai usar essa energia que ela vai produzir.
Então, essas plantas, a gente pode dizer que elas produzem o seu próprio alimento, né? Não precisa se alimentar de outro ser para ter a sua energia, para ter seu alimento. Então, a gente utiliza, a planta ela vai utilizar a energia da luz para converter em dióxido de carbono e água em sais minerais e oxigênio. Então, eu vou explicar isso de uma maneira agora com a imagem. Então, a gente tem aqui uma planta, uma árvore, ela vai utilizar a energia solar que vem daqui. Ela também vai captar, para poder fazer a glicose, a energia, o açúcar que eu disse, ela também vai usar a água e sais minerais que as raízes vão captar. E também vai utilizar o gás carbônico que está presente, que é o CO2, que está presente no ar, na atmosfera. Então, ela vai utilizar esses 3 elementos, a energia da luz solar, o gás carbônico, a água e sais minerais, para transformar em gás oxigênio, que é o gás que a gente respira, e a glicose, que é o açúcar, a energia da planta. Então, recapitulando, né? Então, a gente vai ter na fórmula inicial, para a gente fazer essa energia, transformar a energia luminosa em energia química, né, em açúcar, em glicose, a gente vai ter 6 moléculas de carbono mais 6 moléculas de água com a luz solar aqui, vai transformar em glicose, que é o açúcar da planta, e o oxigênio. Agora a gente pode ir para a próxima questão. Então, na atividade 4, da página 34, fala o seguinte: pesquise sobre o processo de fotossíntese, já expliquei para você, e em seguida você vai citar os reagentes e os produtos dessa equação simplificada da fotossíntese, colocando nas caixas de texto abaixo. Então, pessoal, essa questão é o que eu já expliquei. Então, no primeiro quadradinho, como se fossem os reagentes, você vai colocar o CO2, 6 moléculas de CO2, que é o dióxido de carbono, mais 6 moléculas de H2O, que são 6 moléculas de água. E os produtos, você vai colocar depois da seta, que é a glicose e o oxigênio. Então, a glicose tem essa fórmula de C6H12O6 mais 6 moléculas de oxigênio. O oxigênio, a fórmula dele química é o O2. Então é isso, pessoal. Se ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo, se inscreva, dê o seu like, compartilhe esse vídeo com aquele amigo que está precisando. E espero que eu tenha ajudado você aí do outro lado. Até semana que vem. Tchau, tchau.